Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, público que nos assiste. Bom dia a todos os aposentados e aposentadas aqui presentes, sempre firmes na luta. E para nós que somos servidores, trabalhadores da classe trabalhadora, a gente não tem possibilidade de avanço se não for pela luta. Então, parabéns por essa luta incansável dos servidores e servidoras aposentadas. Presidente, eu venho aqui hoje para falar de uma situação que diz respeito ao meio ambiente. Há algum tempo eu vim acompanhando as reivindicações dos pescadores e pescadoras do estado do Mato Grosso do Sul. Inclusive, fiz já um requerimento aqui recentemente, pedindo informações ao governo do estado sobre os estudos que estão sendo feitos, porque nós aprovamos uma lei aqui este ano sobre o tamanho, sobre a pesca, a proibição da pesca do dourado, e ficou estabelecido que seria desenvolvido estudos técnicos para a gente dar continuidade ou não na proibição da pesca do peixe dourado. E até agora a gente ainda não tem resposta, mas eu entendo que essa é uma pauta importante, porque, segundo os pescadores, isso pode também causar desequilíbrio no meio ambiente. Uma outra pauta que também a comunidade pescadora tem apresentado para a gente, e aí essa da colônia Z10, que pescadores que estão muito próximos ali do Rio Paraná, que é sobre a abertura das comportas da CESP. A CESP, que é responsável pelas usinas que estão em São Paulo. A gente tem ali a comporta ali na região entre Porto Primavera, entre Batayporã e a cidade de Rosana, São Paulo. E eu fui até lá para averiguar e compreender o que é que a comunidade pescadora está reivindicando. E eles disseram que era um pouco urgente, inclusive, que a gente precisava acompanhar para que fosse tomada providências antes da Piracema. E chegando lá para entender o que é que aconteceu, fiquei um pouco preocupada, com o que eu encontrei no local. A gente fez uma visita, um passeio de barco observando o rio. E, segundo os pescadores, há uma falta de oxigenação na água do rio e, por isso, uma grande quantidade de algas crescendo. Essas algas têm dificultado a pescaria, e, portanto, os pescadores estão solicitando que as comportas sejam abertas durante o dia, porque quando as comportas abrem no período noturno, é justamente o horário em que os pescadores estão realizando a sua pesca. Então, eles querem que a comporta abra durante o dia para não atrapalhar a pesca, mas que também tenha uma abertura com fluxo maior de água, porque a falta de água corrente no rio, naquela região, tem causado danos ambientais e danos à oxigenação, uma preocupação que eu fiquei naquele momento. Então, nesse sentido, e com base na explicação dos pescadores, e também com base no que eu encontrei em loco, e na preocupação, a gente está apresentando aqui hoje 2 requerimentos que considero importante a gente fazer aqui pela casa também. Nós vamos apresentar um requerimento à CESP. Quero aqui fazer leitura dele. Requer à mesa diretora, após ouvido o colendo plenário, que seja encaminhado expediente de indicação dessa casa à excelentíssima senhora do Meio Ambiente, e Mudança do Clima, senhora Marina, e ao excelentíssimo senhor presidente do IBAMA, Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça, solicitando que evite esforços para fiscalizar e apoiar a Companhia Energética de São Paulo, a CESP, na adoção de melhoras de práticas de gestão sustentável do meio ambiente, impactado pela usina elétrica Engenheiro Sérgio Mota, localizado no Rio Paraná, nos limites entre os municípios de Rosana e Batayporã. Fiscalização das operações. Que o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, intensifique as fiscalizações das operações da usina, especialmente no que tange a abertura das comportas, para assegurar que essas ações não causem danos ambientais irreversíveis e que estejam alinhadas com as normas de preservação ambiental vigente. Apoio na implementação de práticas sustentáveis, que o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA prestem apoio técnico e operacional à CESP,
promovendo a adoção de práticas de gestão sustentável que minimizem os impactos ambientais decorrentes das operações da usina. Esse apoio deve incluir o incentivo à regularização do fluxo de água, das águas, a melhoria da oxigenação do rio e o controle da proliferação de algas. Colaboração com as comunidades locais, que seja incentivadas a participação das comunidades locais e dos pescadores na definição e monitoramento das práticas adotadas, garantindo que as ações implementadas pela CESP sejam eficazes na preservação do ecossistema e benéficas para as atividades econômicas independente do rio. E um outro requerimento, agora sim, diretamente para a CESP, o outro foi endereçado ao Ministério do Meio Ambiente e ao IBAMA, requer à mesa diretora, ouvindo o colendo plenário, que seja encaminhado o expediente de indicação dessa casa ao excelentíssimo senhor diretor executivo da Companhia Energética de São Paulo, a CESP, Mário Antônio Bertossini, solicitando que sejam adotadas providências referentes às operações da usina hidrelétrica Engenheiro Sérgio Mota, localizado no Rio Paraná, nos limites entre os municípios de Rosana e Batayporã, sendo as seguintes. Quanto aos horários de abertura das comportas, que as comportas da usina passem a ser abertas durante o dia, uma vez que a prática atual de abertura durante o período noturno tem prejudicado consideravelmente a pesca profissional na região. A modificação no horário de abertura ajudará a preservar as condições de trabalho dos pescadores que dependem da transparência e segurança na atividade. Quanto à regularidade na abertura das comportas, recomendamos a manutenção de uma regularidade na abertura das comportas para evitar que o leito do rio fique muito abaixo dos níveis necessários para a manutenção da saúde do ecossistema local. A retenção prolongada de água pela usina tem causado uma baixa oxigenação e uma proliferação excessiva de algas, comprometendo a qualidade da água e colocando em risco a vida aquática do bioma. Então, são essas as reivindicações que a gente está fazendo aqui, tanto ao Ministério do Meio Ambiente, ao IBAMA e também à CESP, porque no local, conversando com a comunidade pescadora, nós pudemos perceber que as comportas estão sendo abertas no período noturno e com pouco fluxo de água. A pescaria acontece normalmente no período noturno. E quando a comporta é aberta, com muitas algas presentes, as algas começam a se mexer e a circular pelo rio, e isso tem dificultado a pescaria, né, dos pescadores profissionais. Então, eles pedem para que seja invertido esse horário. Porque se as comportas forem abertas durante o dia, durante a noite, teria uma facilidade, uma tranquilidade melhor para se pescar. Mas uma das coisas que também me preocupou é que o fato de que as comportas não estão abertas, o rio está abaixo do nível. E estando abaixo, isso também pode provocar, e a gente vai ter que acompanhar isso de perto também, pode provocar dificuldade na reprodução dos peixes no período da piracema, né? Então, algumas preocupações em relação à vida aquática, à qualidade da água dos rios, e os pescadores também dizem que naquela região há uma diversidade muito pequena de peixes naquele local, né? O que demonstra para a gente, traz aí para a gente uma preocupação sobre os rios, sobre a água e sobre a qualidade da água dos rios do estado do Mato Grosso do Sul. Obrigada.